estava lembrando do nosso último encontro com nossa família. Não foi no Natal, não foi? Foi no Natal. Quantas gerações juntas, desde 1936, que era o meu pai, né? Que é de uma geração mais tradicional, até 2016, que foi a última bisneta que nasceu, que é a Júlia. Que é da geração Alfa. Alfa. Nossa, quanta gente! Muitas gerações. Quantas pessoas juntas, de várias gerações, motivos mil para ter conflitos, discórdias e até brigas, mas lá no nosso Natal não houve isso. Aqui começa mais um programa Lar e Família. O programa da nossa família. Para a sua família. Sejam bem-vindos à nossa casa. É muito bom ter vocês novamente aqui com a gente. Como você já viu, nosso tema de hoje trata sobre os conflitos entre as gerações. Hoje, cada dia mais, nós vivemos por mais tempo, vivemos em mais lugares, na igreja, na escola, no trabalho e na família. E essas gerações juntas pode ser um caldeirão para os conflitos. E será com certeza. Nós temos convidados especiais hoje, né, Tininha? Como sempre temos. Hoje temos uma família completa, maior. Quem são eles? Olha, hoje nós temos aqui 3 gerações. É a Gislaine, o Fernando e a Maria Laura. Podem entrar. Ok, sejam bem-vindos aqui à nossa casa. Vão chegando. Sejam bem-vindos. Receba aqui o cumprimento da anfitriã, dona Tininha. Obrigado por ter vindo. Oi, Laurinha, obrigado por ter vindo. Eu sei que para uma adolescente, às vezes, vir numa casa assim, né? Fazer uma visita, às vezes, é meio chato. Mas vai ser bem legal nossa conversa. Fica à vontade. Gislaine. Oi. Nós gostaríamos de conhecer um pouquinho da sua família. Tá bom. Então, conta pra gente como são os seus filhos, está faltando alguém aqui. Eu sei que tem uma nova geração que nasceu aí. É verdade. Então, é o Fernando, né? Já está com 27 anos. A Mar com 14. Aí tem a Amanda, né? A Amanda com a minha netinha Ágata. Manda né? um beijinho pra vocês. A mãe ama muito você. E a Ágata pequenininha, que agora está com 4 meses, né? Eu com essa cara de nova já sou vó. Você sabe que a Tininha também é jovenzinha assim, mas a Tininha também já é vó. Né? Já temos na nossa 3ª geração, nós, a Emily e o Elton e o Davi e Daniel. Olha que delícia. Qual que é a diferença de idade dos dois que estão aqui? São 14 anos? 13 anos. 13 anos de diferença. 13 anos de diferença. Então, eles são de gerações diferentes. 3 Você, gerações 3 diferentes. gerações. Você é da geração Baby Boomer, ok, Cristina? É. Você é da geração X, ok? E ela é da do geração Y. Olha que desafio. Como foi você, pelo que a gente sabe, você ficou viúva com 22 anos. Isso mesmo, pastor, não é? com 22 E você anos. tinha o que nesse momento? O Fernando? Então, eu tinha o Fernandinho com 2 aninhos e a Amanda, ela estava com meses. Se eu não me engano, não eram meses, eram dias, coisa de 30, 40 dias. É isso mesmo, ela dava uns 40 dias. E meu marido era diabético e assim, de uma semana para outra... Você perdeu os pés. ele teve uma síncope muito forte e ele faleceu. E aí foi o desafio, né? Eu com 22 anos de idade, ele também extremamente novo, com 33 anos. Uma mãe jovem, né? Totalmente, 22 anos. Com 2 bebês praticamente. O Fernandinho muito novo, Já né? foi um desafio de gerações aí. Foi muito, porque o impacto desse, nessa idade, na minha idade, com 22 anos, é algo assim... Você perde o rumo, você perde o chão, né? E aí depois você teve outro relacionamento? Sim, aí onde eu tive a Maria Laura. Sim. Aí foi um... E como é que foi? Conta para nós, porque os pais estão aí também nos assistindo e vendo o desafio que você também enfrenta em lidar com gerações diferentes dentro da mesma casa. Como é que foi para você? Como é que foi criar cada um num mundo diferente, numa circunstância diferente? E ainda são pessoas diferentes. Como é que foi esse desafio?
essa questão é muito interessante porque, no caso do Fernando e da Amanda, que já está casada com a minha netinha, tem a minha netinha, no caso dos dois não houve conflitos. Como é que né? Então, tinha aquela coisa dos irmãos brigarem, discutirem por causa de... Cresceram juntos, né? A idade parecida, Eu até né? fiz lá, né? Tive a tentativa de colocar cada um no quarto, não funcionou. Daí eu falei, cada um tendo o seu espaço, acabou a briga. Que imagina, mesmo, pois cada um ficava num quarto discutindo. Então, mas era uma discussão com coisas em comum. Corriqueira, né? Corriqueiras deles, né? Então, quanto aos dois, eu não tive... Então, tinha um temperamento que era diferente, por ser uma menina e um menino Mas, ao também mesmo já tempo- gera, mas você tinha controle porque estava vendo o motivo, porque Exatamente. ouvia o que estava acontecendo. É isso que você quer nos dizer, né? Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando o Fernando era criança ou até um pré-adolescente, existia celular, internet, essas coisas? Exatamente, Tininha. Não? Então, o Fê foi ter o primeiro celular dele com 14 anos e foi um acontecimento na cidade, porque criança nenhuma tinha, né? Então, não. O meu problema com o Fernando era ralado de bicicleta, Olha porque só. o amigo roubou a bolinha de gude, né? Ou porque ninguém queria dar bola para ele brincar no campinho. Então, era coisa bem assim, interiorana. Subia em árvores. Olha, a minha casa sempre foi muito cheia, eu sempre quis ter essa coisa dos amigos na minha casa. Então, era aquela geração, Aquela gurizada, né? monte E de aí, quando meninos. chegou a Laura, foi exatamente assim? Totalmente ralava o ao joelho. contrário. Não? Foi diferente? Não, totalmente ao Vamos contrário. deixar o Fernando contar um pouquinho, então, da época dele? Eu Fernando, acho. como é que foi, Fernando, essa história Como é que, aí? você Quando a lembra? Mar chegou, Não, antes um do seu pouquinho. tempo, como no era o meu seu tempo. era de outra brincadeira. coisa, A né? sua mãe, como era a sua mãe, né? Calma, vai devagar, tá bom? Como era a sua mãe, como é que eram as circunstâncias de quando você estava ali na geração X, é isso? É isso. É exatamente isso. Como foi comentado, tinha eu e minha irmã, né, a Amanda, e a gente tinha mais ou menos a mesma idade. E como comentou, a gente vivia na rua. Era essa a nossa brincadeira, a nossa geração era, como hoje em dia tem muito celular, nossa época não tinha nada disso. Era a gente que brincava. Provavelmente a geração mais antiga ainda sabe disso e cada vez vem se perdendo, mas na minha época ainda tinha muito disso. Tecnologia não tinha chego ainda, o computador estava começando a criar. Então a gente era muito rua, muito amizade, assim, aquela amizade de Olho no sair, olho, olho no olho, vamos brincar, vamos jogar bola. E era isso que a gente vivia. Olha E aí só. era isso que era a minha infância, eu, minha irmã, meus amigos, era isso que a gente fazia. Tá legal. Deixa eu só fazer um concerto. O Fernando era da geração Y. Desculpa aqui a minha falha. Acho que seria interessante Ok? você falar um o pouquinho, Fernando né? é da geração... Só para Quais são ficar as fácil, gerações? então, a geração tradicional é dos anos 20, 30 e 40. Que é o caso da né? Gislaine. Que é o caso não da Gislaine ainda. Não? Que não. Ah, o Aí nosso. o Baby Boomer, que é o nosso, 50 É. e 60, dos anos 50 dos anos 60. Depois geração X, os anos 70 até o começo dos anos 80. Depois geração Y, que é a sua geração, Fernando, do fim dos anos 80 para os anos 90. Depois a geração Z. Olha só a geração Z, depois do ano 2000 e de 2010 para cá a geração Alfa, né? Que é a No geração da começo, netinha. Veja que no É começo isso. uma geração demorava 30 anos para passar, porque o tempo era o mesmo, mas a comunicação, a tecnologia, tudo era mais lento. Hoje, uma geração demora 10 anos apenas e já mudou toda uma geração. Fernandinha, e você? Fernandinha, Maria Laura, e você? Fernandinha, porque é irmã do Fernando. E você, amiga, como é que você, quando você chegou, como é que você via o mundo? Ainda não estava tão bom a coisa da internet. Eu ainda, no começo, era um pouquinho a geração do Fernando. Aham. Eu sempre vivi muito em sítio, gostava de subir em árvore, Aham. fazia ainda casinha de bambu. Mas quando eu comecei a ficar com uns 8 anos, eu comecei a ficar muito na internet, não vivia sem o celular. Se você não tivesse celular na mão, você já começava a tremer assim, não? Eu começo a ficar desesperada se meu celular estiver na mão para Sério? caso eu tenha perdido. E como é que você olha assim? Qual que é a melhor geração? Você, mãe? Tá. Qual a melhor geração? Eu acho que as duas são boas, cada um teve a sua experiência. Então, eu sempre tenho uma frase que eu digo, eu sou de uma outra geração que tem obrigação de entender o que está acontecendo, porque eu ainda continuo nessa geração, né? Eu não morri, eu estou aqui. Então, eu tenho obrigação de entender o que amar,
esse vício dela pela tecnologia, porque é todo mundo, é da geração dela, é todo mundo. Então, eu tenho obrigação de acompanhar, como eu também tinha obrigação de acompanhar a geração do Fernandinho, recebendo os amigos em casa, dando suporte para eles, interagindo nas brincadeiras, entendendo que ele saía, que ele se ralava, né? Em vez de chegar em casa e obrigar, não, Qual foi o maior desafio, então, de uma para outra? Qual foi o desafio que você enfrentou? O maior desafio na do Fernando, eu acredito que não teve, porque eu sempre encarei como muito saudável. Era assim que você via? A geração dele de brincar, porque foi a minha geração. Eu ficava até meia-noite brincando na rua. E o Fernando fazia a mesma coisa, na porta de casa, brincando, né? Aquele exercício físico e tudo mais. O Damar, eu confesso que eu tenho um pouco mais de desafios, porque eu tenho que estar focado o tempo todo no que ela está ouvindo, no que ela está interagindo, com quem ela está, né? E isso tudo dentro de um campo virtual, que eu acabo também não tendo tanto conhecimento. Eu mesmo me recuso a ter Facebook, essas coisas, porque não tenho paciência. E ela está 24 horas nisso. Eu fiquei sabendo, não sei se você ouviu nos bastidores, Vamos ver. o Fernando estava falando da avó dele. Quantos anos tem sua avó, avó. Fernando? Minha avó está com 84. 84. 85. Posso mandar um abraço dela? Pode. Minha avó Magnólia, um abraço para vocês aí, tia Solange. Gente, vocês precisam de ouvir o que eu ouvi do Fernando nos bastidores sobre a avó dele. Você conta um pouquinho para nós? Porque ela sim é da geração tradicional. Né, que não tinha celular, não tinha computador, não sabia nem o que era internet. E como que a sua avó conseguiu se adaptar assim a essa realidade aqui, dessa geração nova? De uns tempos para trás, eu estava mexendo no Facebook e de repente surgiu aquela solicitação de amizade. Quando eu fui ver, era minha avó, eu não acreditei. Minha avó no Facebook. Aí você está lá tirando foto, as coisas, ela só comenta e vai comentando. Aí eu fui conversar com ela e ela estava me contando que está adorando esse negócio de internet, que ela entra, ela vai naquele Google Maps e vê como é que são as coisas. Esses dias eu estava conversando com ela me contando que as amigas dela vão dormir 6, 7 horas da noite, cansada. Ela, quando dá meia-noite, estou na internet lá ainda, fuçando e vendo as coisas todas. Eu falei, olha só, minha avó tá nessa. Mas eu achei interessante que ele contou também que a avó entra na internet para conhecer os próximos lugares que ela vai visitar. Sim. Não é? Exatamente. Ela quer viajar para algum lugar, ela já vai no Google Maps e vê tudo como é que é antes. Quando chega lá, já conhece, ela já vê. E assim, lugares que eu sei que eu não vou conseguir, ela também falou que já aproveita para conhecer. Ela falou que é um jeito de conhecer. Olha um dos desafios que nós temos, né? Nós, os da geração um pouquinho, eu já estou com quase 50 anos, a gente tem que também entender o mundo dos mais jovens, as novas gerações, compreender os desafios que eles enfrentam, tentar caminhar um pouco nos passos deles. Eu nunca vou ser como minha filha, como os meus netinhos, mas caminhar um pouco lá para entender o mundo que eles estão vivendo, até para poder ter condições de influenciá-los, de discipulá-los, guarda essa palavra, discipulá-los para o bem, que é uma tarefa da geração mais madura, que são os avós e são os pais. Então, no começo desse programa, você comentou que hoje nós convivemos com muitas gerações. Né? No mesmo espaço, no mesmo lugar. Né? Então, se você vai para uma universidade, que daqui a pouco a Maria Laura, né, mais um pouquinho ela já vai na faculdade, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar que você vá, você vai ter muitas gerações ao mesmo tempo convivendo. Inclusive que hoje as pessoas mais idosas, elas estão vivendo muito mais. Sim. Então, você vai numa faculdade, por exemplo, você vai encontrar uma pessoa de 60 anos fazendo faculdade junto com uma de 19, de 17 anos. E esse é um desafio, né? A gente poder entender e aprender a viver juntos. Fernando, mas e quando você começou a olhar e via a forma como a sua irmã foi criada e tratada, né? Foi encaminhada. Você achou estranho? Achou que a sua mãe... O que estava acontecendo aqui? Conta para nós sobre essa situação. Pastor, juntava um pouco dela ser a caçulinha. A caçulinha. Bem caçulinha, por causa da diferença grande de idade, 17 anos, né? Quando ela nasceu, eu tinha 13. Eu tinha 13, 14 anos. Quando ela nasceu, então... A idade dela. A idade dela hoje. E a gente viu que ela foi... Eu e minha irmã, né? A gente viu que ela foi crescendo
E minha mãe tinha um pouco mais, né? Abriu um pouco mais a mão para ela, ela podia fazer coisas, tinha mais regalia, digamos assim, do que a gente, né? E aí a gente ia cobrando. Eu falei, mãe, mas com a gente não foi assim. Aí minha mãe sempre vinha aquele discurso, mas são tempos diferentes, as coisas são outras, hoje tem outras coisas, tecnologia, coisa que não tinha no seu tempo. Então a gente tem que ser um pouco mais, segurar aqui junto da gente. E a gente achava estranho. E aí, mãe, e aí? E aí? O tempo era diferente, não era? Posso Como falar é em que minha é? defesa, né? Então, Pode, claro, claro. Então, exatamente. O conflito entre as gerações dá direito a todo mundo se defender. Né? E agora você pode se defender. Então, é como eu tive o Fernando e a Amanda muito nova, muito jovem. Então, 22 anos de idade, tudo é muito urgente. Você não tem paciência para nada. Ah, menino, fica quieto aí. Então, tem aquela urgência de vida. Quando eu tive a Maria Laura, eu já estava com 33 anos, era uma outra fase. Você era uma outra pessoa. Exatamente. A vida é feita de fases e cada fase nem sempre você é a mesma pessoa. Então, na minha fase, quando eu tive a Maria Laura, eu já estava mais complacente, já era mais aquela, né? Estava mais equilibrada. Exato, já entendia melhor o diálogo, né? Então, em minha defesa, é isso que eu tenho para dizer. Não é paparicar, era mais ter outro entendimento de educação. Você foi sábia, porque às vezes nós como pais queremos tratar filhos diferentes, em situações diferentes, em geração diferente, de forma igual. Não vai funcionar, porque o que servia para o Fernando, possivelmente não servia mais para a Laura. E o que é bom para a Laura, nesse formato, talvez não fosse a melhor forma de lidar com o Fernando. E você, Laura? Você tem que falar alguma coisa agora. E você? Como é que você via toda essa situação? O seu irmão era mais chato, pegava no pé? Como é que é esse negócio? Meu irmão pegava muito no meu pé. Pegava, é? Como ele veio da faculdade, não convivia tanto, eu não sabia direito como ele era para conviver. Aí, tipo, ele começou a pegar muito no pé com a escola e foi começando tudo a mudar. Algumas vezes ele, tipo, falava que a mãe não podia me dar aquilo porque eu não estava indo bem na escola, coisa do tipo. Era como se ele quisesse ser meu pai. Ah, ele queria ser seu pai? Era como se fosse isso. Como se fosse isso. Aí eu não gostava muito, aí sempre teve muita diferença. E eu sempre não gostei muito dele perto de mim. Assim, mas veja, Laurinha, sabe como é que se chama isso? Não. Amor. Só que às vezes não é bem assim que a gente se sente. Mas isso é cuidado, isso é amor, isso é atenção, isso é preocupação que os mais velhos têm. Às vezes não sabe expressar direito, aí começa a querer dar, até porque é muito jovem ainda também, mas isso é amor. E é muito bom ver que apesar de todos esses dramas que todas as famílias enfrentam, né, você também enfrenta na sua casa, essa família está aqui hoje unida, bonita, realizada, com lutas e problemas, como todos nós temos, mas estão superando os seus desafios. E aí, como é que você vê agora, olhando para a sua netinha, como é que vai ser essa história? A sua netinha Agatha, que está numa outra geração, você como vó, como mãe, como é que você vê que a sua menina agora, sua filha, deve cuidar dessa outra geração que está surgindo na sua casa? Então, pastor, eu já me peguei numa situação em que a minha filha foi fazer algo, não me recordo bem o que era, e eu naquele impulso, não é assim, não pode, eu na hora me deu, opa, peraí, volta, essa é a experiência dela. Então eu não posso chegar e, olha, faz assim, essa é a minha verdade, não a dela. Eu tenho que orientá-la, olha, Amanda, numa hora de, né, todo mundo relaxado e tal, Amanda, ó, a mãe viu que você fez tal coisa, espera um pouquinho, não tenta não fazer desse jeito, né? A minha experiência foi tal. Agora, interpelar, né? Não, está errado, não pode fazer assim. Não, essa é a experiência dela, porque amanhã é ela que vai estar contando a experiência. E assim, eu sempre falo uma coisa, ser mãe tem muito a ver com o coração, né? De criar com o coração. Faça tudo que o seu coração sinta leve, que você vá conseguir, né, fazer. E quando os filhos vão para uma nova fase da vida, que é o caso da sua outra filha, como é o nome dela? Amanda. Amanda. No caso da Amanda, ela tem que ter agora a sua própria família e ela vai construir a forma de educar seus filhos, né? E a tendência dessa outra geração, que é a dos pais, que é o nosso caso também, né?
a nossa tendência é querer interferir às vezes, né? E você foi sábia nesse aspecto, né? Opa, peraí, deixa aqueles que vão colocar as regras. Claro, se for algo muito grave, grave, que está saindo fora do, né, do contexto, ok. Vai lá, olha, né, para... Mas não, são os erros dela, eu também errei lá atrás. Né? É a história que ela está construindo, é a história dela com a vida dela, dela com a filha dela. Né? E como que você lida com essa questão assim, que o adolescente, no caso da Maria Laura, né, ela quer tudo que seja permitido para ela quer permissão para tudo, né? E por outro lado, os pais vão proibindo algumas coisas, vão colocando as regras que é necessário para essa boa convivência, né? Então, como que vocês lidam com isso lá em casa agora com a Maria Laura, claro, né? Então, é interessante porque essa fase que nós estamos vivendo agora, ficou... Eu e a Maria Laura, o Fernando casou, a Amanda casou, então uma acabou virando a companheira da outra. Então, eu não vou negar que existe um companheirismo maior, né, do que houve com o Fernando, com a Amanda. Né? Então, aqui se construiu uma relação, não que com todos eles, né? O Fernandinho, o que ele precisa de mim, temos amizades e tal, mas cumplicidade acabou se formando mais com a Maria Laura. Entendimento de conversar, de entendimento. Vocês conseguem, então, resolver no diálogo a maioria das coisas. E é negociação. Então, e é engraçado isso, porque ela estuda né, no colégio, e as amigas do colégio falam para ela, né, Má? O que ela fala para você? As suas amigas sobre mim? É uma das melhores mães que tem. Imagina, se eu não amo. Deixa eu ver uma coisa. Enquanto vocês conversavam, assim, o Fernando olhava com muito carinho para você, Laura. Com muito carinho. Fernando, quais são as coisas boas que você aprende, que você aprendeu com a geração da Laurinha? As coisas boas que você aprendeu, porque a gente aprende com todo mundo e todo o tempo. Ah, com certeza, isso sempre. A gente, como vai, até uma antiga foto nossa, que é engraçado, eu lembro que desde quando ela nasceu, muitas vezes eu ia jantar, almoçar e com o pé no carrinho dela balançando ela. Tem uma foto que eu cheguei da escola cansado, fui fazer ela dormir e tiraram a foto, tá eu dormindo com ela. E eu fui, claro, que eu não sou pai, a sabedoria vem dos pais, mas com a Maria Laura, claro, a Amanda a gente tem um contato muito de irmão, mas com a Maria Laura eu criei uma relação muito de carinho. Por ser a menorzinha, a caçulinha. O pessoal fala de vez em quando, nossa, sua irmã tá grande. Não, ela tá pequenininha. É o meu nenenzinho ainda. Percebe? É pequenininha. Laurinha, olha para mim aqui. Agora me diz uma coisa. Que coisas boas você aprendeu nessa convivência com a geração do seu irmão e com a geração da sua mãe? Que coisas boas você aprendeu com essa geração? Eu acho que eu aprendi um pouquinho mais de... Como chama? Fugiu a palavra aqui. Ter responsabilidade. Ah, responsabilidade, que legal. Se o Fernando não tivesse vindo para casa, não seria tão responsável com a escola, com outras coisas que ele me fazia aprender, né? E a mãe sempre me ajudou, tipo, a entrar na linha, a não fugir tanto, não ser uma pessoa mais do mundo, me focar mais pro futuro. Ok, muito obrigado, muito obrigado. Acabou o tempo. A gente podia ficar aqui mais um bom tempo conversando, mas infelizmente o tempo acabou. Você percebe que todas as famílias têm conflito de geração, porque a vida avança. Você se torna pai, se torna avô como eu, se torna bisavô como meu pai. E aí a situação vai mudando, o mundo vai mudando, as coisas vão mudando, mas algumas coisas não mudam. A verdade, o amor, Deus, seu plano redentivo, seu plano de salvação, seu plano de amor para mim e para você. Eu queria, nesse momento, chamar a sua atenção para um drama que existe todo o tempo na nossa vida, que é o drama não do conflito das gerações, mas o drama do grande conflito, que todo o tempo está nos perseguindo, para nos fazer desanimar na fé, para nos fazer cair para um lado, cair para um outro, ceder para o mal.
O mundo muda, as pessoas mudam, a tecnologia muda, a ciência muda, o conhecimento até muda, mas uma coisa não muda. Deus não muda. A sua verdade é eterna, a sua verdade é para sempre. E eu queria deixar aqui um desafio para você que convive com alguém de uma outra geração. Aprenda com ele, aprenda a amar, aprenda a entendê-lo, aprenda a aceitá-lo, tire proveito do conhecimento que ele tem, que você não tem. Tire proveito dessa convivência, de poder estar com alguém com mais experiência ou com mais energia, com mais vitalidade. Aprenda, aprenda, aprender é sempre bom. Agora, não me esqueça de uma coisa, a responsabilidade maior que temos é de passar para o outro os valores do amor de Deus, da verdade de Deus, da vida eterna e da redenção. Que você, apesar de ser de diferente geração, que você ensine o caminho da vida, do respeito, do bem e da salvação. Nesse momento eu queria orar com você, por sua casa e por sua família. Feche seus olhos. Querido Deus que está no céu, nós somos gratos por teu amor, por teu cuidado e por tua bênção. Queremos agradecer o privilégio da vida, o privilégio de poder viver e conviver com pessoas de diferentes gerações, a quais podem nos ensinar, podemos aprender, mas podemos partilhar também. Obrigado por teu amor, por minha casa, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana nos encontramos. Programa Lar e Família. Da minha família, da nossa família, para a sua família. Até mais.